Uma das redes sociais mais populares é o Twitter. Nele são discutidos os mais variados assuntos. Mas o que poderia ser feito para personalizar a linha do tempo do usuário de acordo com o perfil de cada um? Essa é a ideia do programa criado por João Batista, formado em Ciências da Computação pelo Instituto de Informática da UFG. Eu criei o Tweet Recommender, que é um aplicativo para recomendação de tweets. Na verdade, a ideia inicial foi criar uma aplicação que pudesse auxiliar as pessoas a encontrar os melhores tweets na sua timeline do Twitter. Atualmente, as redes sociais estão crescendo cada vez mais e as pessoas não têm na verdade, elas não sabem administrar os seus perfis. Então, todo dia elas estão adquirindo novos hábitos ou mudando os hábitos antigos e cada vez mais tendo mais amigos e se relacionando cada vez mais com mais pessoas. E como o Twitter ele funciona para a pessoa consumir informações de outras pessoas, então fica um pouco complexo para essas pessoas acharem bons conteúdos, bons tweets, na verdade, lá na sua timeline. E a ideia então foi facilitar a vida das pessoas, trazendo esse aplicativo que vai automaticamente selecionar esses melhores a partir do perfil dessa pessoa e disponibilizar isso para elas. A expressão popular que diz que quantidade não é qualidade também pode ser aplicada para as listas de amigos das redes sociais. Pensando nisso, Ramon Gouveia desenvolveu um programa de recomendação de amigos no Twitter. Bem, o primeiro projeto, inicialmente, ele foi feito depois que eu terminei minha graduação, antes de entrar no mestrado. A gente fez um sistema de recomendação de amigos para o Twitter. Então, o usuário, quando ele entra no Twitter, ele recebe algumas recomendações, só que aquelas recomendações de amigos lá não condizem com o perfil do usuário. Muitos ali são pessoas famosas que não fazem parte da amizade daquela pessoa que possui aquele Twitter. Então, a gente teve a ideia de desenvolver um algoritmo para fazer uma recomendação de amigos que realmente fazem parte dos amigos reais daquela pessoa, né? Então a gente tentou descobrir quais são os outros amigos do Twitter, os outros usuários do Twitter que ainda não são amigos dessa pessoa, que possuem características iguais, por exemplo, favoritados em comum, pessoas mencionadas em comum. Então a gente pegou esses dados e tentou reordenar quais são os amigos que mais seriam similares a esse usuário-alvo, né? Professor Celso, nos quesitos segurança, sigilo, como o senhor avalia o uso desses dados fornecidos no perfil dos usuários pelas redes sociais? Esse é um assunto que está sendo discutido largamente no mundo como um todo, né? Do ponto de vista do uso das redes sociais, dos dados que estão nas redes sociais, nós, inclusive, utilizamos a própria segurança que a rede social, no caso o Twitter, né, deste projeto, nos obriga a ter. Então, toda vez que o usuário acessa a aplicação, ele é informado quais são os dados que estão sendo trafegados, estão sendo passados para a aplicação, e ele tem que autorizar. Então, a todo momento, o usuário tem que autorizar a informação que está sendo passada para a aplicação. Uma vez que esse usuário autorize, então a aplicação começa a trabalhar com esses dados, e aí sim possa fazer a recomendação. Ok. Professor Tcherson, explica para a gente um pouco mais sobre como funciona a mineração de informações de interesse dos usuários que estão espalhadas pelas redes sociais. Bom, esse é um grande desafio de pesquisa, na verdade, a mineração de informações. Porque existem várias fontes dentro das redes sociais. Por exemplo, no Twitter, além dos próprios tweets, existem, geralmente, vinculado a cada tweet, nem sempre, mas muitos tweets têm vinculados um link para uma página, que a pessoa que escreveu o tweet, ele mesmo coloca aquela página. Na verdade, o tweet é mais um tweet de anúncio daquela página, de apresentação de uma página. Então, o que acontece? Às vezes a informação não está diretamente no Twitter, mas ela está tem uma informação muito importante numa página vinculada. E do mesmo modo ocorre com o Facebook, nos posts do Facebook. Tem links, né? Como esse volume é muito grande, não dá para fazer isso manualmente. Então, isso tem que ser feito de maneira automática. Então, o nosso grupo, o que a gente tem feito é tentar estudar algoritmos que possam fazer isso em larga escala, né?
e tentar obter informações úteis. No nosso caso, a gente está trabalhando com uma informação mais personalizada. Então, a gente entra, por exemplo, no Twitter de uma pessoa e tenta minerar informações a partir dali, né? E trazer informações, caminhar na rede até onde a gente pode, a partir daquela pessoa, e tentar extrair informações úteis para ela. Além da mineração de informações, quais são os outros desafios da pesquisa? Os desafios são enormes, né? Começar pelo volume de dados, né? Nós temos um volume muito grande de dados, que nós chamamos de Big Data, né? Tecnicamente falando. Então, trabalhar com esse Big Data é algo, na literatura, ainda muito recente. Então, desenvolver algoritmos que possam minerar essas informações nesse grande volume de dados é um grande desafio. O outro desafio é com relação ao acesso das informações, né? Nem sempre essas informações estão disponíveis, por exemplo, nas redes sociais. A gente depende com que as redes sociais liberem para nós este acesso, né? Então, o desafio de acesso e, ao mesmo tempo, de processamento das informações que nós temos, talvez seja, de forma geral, os maiores. Um outro desafio interessante nesse tipo de pesquisa é porque as informações, elas dependem do tempo. Então, elas variam muito com o tempo. Então, o seu Twitter, a sua área no Twitter, hoje, daqui 2 semanas, é bem diferente, até menos, daqui 3 dias é bem diferente o que chega para você hoje do que vai chegar daqui 3 dias. E isso é um desafio, porque é diferente do que nós tínhamos até alguns anos atrás, em que você ia numa coleção de dados, fazia consultas lá, e tudo bem, amanhã você iria de novo e ia encontrar as mesmas coisas, ou pouca coisa variava, né? É a rapidez da informação. Exatamente, esse é um grande desafio também. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista. E você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à ciência da computação na UFG. Especialização. Se usa a palavra especialização na academia como sinônimo de curso de especialização. Mas a especialização não é só de cursos. Por exemplo, quando você tem um médico pediatra, ele é um especialista. Não necessariamente ele fez um curso de especialização. Ele pode ter feito somente o exame da Sociedade Brasileira de Pediatria e ter obtido o título de especialista. No Brasil, nós temos hoje uma formação continuada através das especializações. As especializações já atingem, por exemplo, vou voltar na área da medicina. Hoje, a residência médica é equivalente a um curso de especialização. Então, quando o médico termina a sua residência, ele ganha o título de especialista porque ele fez 3 anos, por exemplo, em ortopedia, e ele ganha o título de especialista em ortopedia. Nós temos uma série enorme de cursos de especialização para formar especialistas nas diversas áreas. Por exemplo, você encontra hoje no mercado da oferta de cursos de especialização, formação de uma pessoa especialista em iluminação de interiores, outro especialista em desenvolvimento sustentável e assim por diante. Então, a especialização, ela é um afunilamento, um aprofundamento do conhecimento numa área específica com vistas ao exercício profissional.